Assim Jacó chegou à Luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã. Ele e todo o povo que estava com ele. E edificou ali um altar. E aquele lugar deu o nome de El Betel. No hebraico significa Deus da casa de Deus. Porque ali Deus havia se revelado a ele quando ele estava fugindo do seu irmão. O que é que nós aprendemos na segunda revelação que Jacó tem? Aqui nós não temos a manifestação clara de uma aparição de Deus, a não ser o chamado para ir a Betel. Mas a compreensão das coisas que se desenrolam, evidentemente, deve ser interpretada como um entendimento que Deus está comunicando. Quase como quem diz, não adianta ter aquela primeira parte da revelação sem ter essa outra. Na segunda, a primeira coisa que Deus faz é, não faz o menor sentido você entender que eu tenho uma casa e não edificar um altar. Então preste atenção. Pedro, em 1 de Pedro 2,5, diz que nós estamos sendo edificados casa espiritual. Qual é o propósito da casa? A fim de ser um sacerdócio santo. Onde tem casa, tem sacerdócio. Qual o propósito de ter sacerdócio? A fim de que ofereçamos sacrifícios espirituais. Onde tem sacerdócio, tem serviço. O conceito de uma casa, destituído do conceito de serviço, é completamente nulo, é incompleto, é sem propósito. Eu e você não podemos querer um lugar onde a presença de Deus se manifesta para nos servir. A presença de Deus se manifesta para nos capacitar a servi-lo. E se nós não tivermos a perspectiva certa e o coração disposto a servir, nós vamos estagnar a manifestação que poderia estar acontecendo na minha e na sua vida. Ou ela vai estar lá e nós, como Jacó, vamos dizer antes, ele estava aqui, eu não sabia, eu não percebi, eu não conectei. Nós precisamos entender o chamado de Deus para uma visão de sacerdócio. Todos nós fomos chamados a servir. Não necessariamente com os mesmos dons, não necessariamente com os mesmos ministérios, mas todos fomos chamados para servir. Pelo amor de Deus, dá um amém aí. Amém. Então, no ambiente, se nós queremos viver a revelação da casa de Deus, nós precisamos entender o serviço não é negociável. E quando falamos de serviço, não falamos apenas de funções que se ocupam nos cultos e programações da igreja. Nós estamos falando de um estilo de vida que envolve basicamente o cumprimento do que é essencial no plano. Se ele quer multiplicar, ele precisa de nós para alcançar pessoas. Evangelizar e cuidar de pessoas é tarefa de todo crente. Deixa eu tentar te provar um ponto da nossa incoerência. Se um traficante se converte, graças a Deus, a gente tem visto eles se converterem. Você há de concordar comigo que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que Romanos 8,1 diz que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Concorda com isso? Vai olhar para o ex-traficante novo convertido desse jeito? Sim. Mas você concorda comigo que ele vai ter que mudar de ramo? Efésios 4,28, que antes roubava, não roube mais, trabalhe, fazendo com as mãos. Nós precisamos nos adequar à nova vida com um novo comportamento. Você concorda que ele vai ter que mudar de ramo de prestação de serviço? Quando a garota de programa se converte, graças a Deus elas têm se convertido. Você crê que o sangue de Jesus de fato a purificou de todo pecado? Que se ela está em Cristo é uma nova criatura? As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, não há mais condenação. Mas também concorda que ela vai ter que mudar o ramo de prestação de serviço? Porque nós defendemos como doutrina que quando alguém se converte, precisa se ajustar aos valores do reino e não carregar os anteriores. Alguém tem dificuldade de entender isso? Então me diga por que você diz que porque é um profissional liberal, um empresário, trabalha demais, não tem tempo para fazer as coisas do reino de Deus. Porque o ex-traficante, a ex-garota de programa precisa se adequar e você não. Por que você é melhor do que eles? Porque você tem privilégios que eles não têm. Então se você trabalha demais a ponto de não ter tempo para fazer o que Deus mandou, só tem uma solução para isso. Trabalhe menos, viva com menos e obedeça o seu Senhor, porque Ele não te pediu, Ele te mandou fazer algo. Mas enquanto nós seguimos fazendo dessa forma, nós estamos brincando de ser igreja. E quando nós falamos para Deus, não vai ter serviço ao sacerdócio aqui, diz também não vai ter minha presença, também não vai ter porta dos céus com o sobrenatural invadindo. E não adianta ficar clamando por avivamento se tu não quer mexer o corpinho. Só há um propósito para o avivamento, não é nos alegrar, é alegrar o coração de Deus, viabilizando o cumprimento do propósito dEle, gente sendo alcançada, e nós precisamos fazer das alegrias de Deus a nossa alegria. Quem está entendendo, diga amém. Há uma nova estação chegando, me ouça com atenção, mas nós precisamos entender e nos adequar ao processo de Deus.